A partir de agora, até o final dessa aula, eu vou simplesmente mostrar para você prints de análise de estabilidade que eu já me deparei por aqui e que eu fiz de propósito também para te induzir ao erro e você ver o que precisaria mudar por aqui. Vamos lá? Olha só. Primeira análise. O que você está vendo aqui? Essa aqui é uma análise no GeoStudio. Esse é o método mais simples e um dos primórdios aí, né? Um dos pioneiros do GeoStudio, desde a época que GeoStudio ainda era GeoSlope. E ele vai trabalhar da seguinte forma: o software fala assim para você, ó, para eu te dar um resultado de estabilidade, para eu te apresentar um fator de segurança, você vai ter que me dizer aqui quais as configurações você quer. E ele vai pedir para você traçar uma malha de centros. O que é essa malha de centro? Todas essas linhas aqui, ó, quase horizontais e verticais que se cruzam, são um possível centro de uma superfície de ruptura. Então, ó, é como se a gente pegasse um compasso, né? Abrisse esse compasso até tocar no talude, rodasse ele aqui até ele sair em uma outra porção, sair no pé do talude, por exemplo. Então isso aqui, ó, vai me dar o quê? Vai me dar um fator de segurança. Esse pontinho que vocês estão vendo aqui em cima, vermelho inclusive, é um fator de segurança. Fator de segurança igual a 1. Como é que a gente determina esse fator de segurança? Fator de segurança é resistência ao cisalhamento sobre tensões atuantes, né, de cisalhamento ao longo dessa superfície aqui de ruptura. Tá, beleza. A partir disso, então, o que acontece é, no GeoStudio, nesse método de grade e raios, o que a gente vai fazer? Você vai estabelecer a posição dessa malha, isso é você, o usuário, que delimita isso, e vai estabelecer também a chamada caixa de raios. O que é isso? São essas linhas aqui, ó, ou essas retas, que estão tocando o talude aqui embaixo. Ó. Então tem as contínuas e tem as tracejadas. Ó. Até esse número de tracejadas aqui, você vai delimitar isso lá dentro do software. E aí, basicamente, ó, eu vou traçar aqui em preto essa região aqui da a caixa, né, desses raios. O que representam então essas linhas? Elas são os possíveis pontos de tangência da superfície de ruptura. Então, ó, eu tenho aqui o meu centro da minha malha. Vamos supor que eu dividi essa malha aqui em 4. Então, todos esses pontos aqui, ó, são centros de uma circunferência aí, né, um círculo, onde esse centro vai me dar um fator de segurança. E o meu talude está aqui, ó. Quando eu traço aí essa caixa de raios, por exemplo, vai ser 3 linhas aqui, eu estou falando para o software o seguinte: você vai pegar cada um desses pontos aqui, ó, da malha de centro, e vai fazer a circunferência, um segmento de circunferência tangenciar essa caixa de raios. Então, vamos supor que esse ponto aqui, ó, pode tangenciar aqui, pode tangenciar aqui e pode tangenciar aqui embaixo. Claro, né? Tem que tocar no talude. Deixa eu fazer de novo para você entender. Vou fazer agora no desenho aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó, vou pegar esse ponto aqui em vermelho na minha grade. Se eu tenho essa caixa de raios, pegando lá no talude, por exemplo, aqui em cima, eu vou traçar uma circunferência que está tangenciando aqui, ó, aqui embaixo, ó. E ela vai sair aqui no talude. Com isso, o que a gente faz? O que o software vai fazer, e você também consegue fazer isso à mão, né, dependendo do método, é delimitar a sua cunha acima dessa superfície.
E aí sim, você vai e divide isso aqui em várias fatias. Isso é o método das fatias, né? Lá da teoria de estabilidade de taludes. E aí você quantifica o quanto você tem de resistência ao cisalhamento e o quanto você tem de tensões cisalhantes. Essa é a essência dessa análise ou desse estudo. Então, sendo assim, o que está acontecendo? Nesse caso aqui, ó, com esse traçado dessa malha de centros, você vai ver que esse pontinho vermelho aqui é a resposta da análise. O que é isso? O software sempre, né, por padrão, a não ser que você peça algum outro tipo de configuração, ele vai te dar o menor fator de segurança para as suas condições que você traçou. Então, na hora que o Rodrigo Scarião estiver fazendo lá uma perícia, né, estiver avaliando um laudo, e ele vê uma situação dessa aqui, ele tem total direito e dever de pedir para essa análise ser refeita. Por conta de quê? Por conta de que esse fator de segurança nunca pode tocar nessas extremidades aqui da malha. Em nenhuma dessas aqui que eu estou desenhando. Ó. Por que disso? Aqui, ó. Nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Porque isso quer dizer que o seu limite da sua malha não está bem traçado. Se você está chegando em um fator de segurança igual a X, né, um número qualquer, e está caindo nessas extremidades, isso quer dizer que se você puxasse um pouquinho mais essa malha para cima, com toda certeza esse fator de segurança seria menor do que o que você está encontrando. Nesse caso aqui, o fator de segurança deu 1. Então isso é o que? A condição de ruptura, tá? Rompe, não rompe ali, né? Soprou, rompeu. Mas vamos imaginar que isso aqui fosse um projeto. E aí o projetista está lá estudando as possíveis inclinações para esse talude, os possíveis comprimentos aqui, né, de berma, para que fosse feita ali uma terraplenagem. Então, fator de segurança igual a 1, lá no campo já rompeu. Mas vamos supor que você achasse aqui um fator de segurança igual a 0,9. 0,9 não tem significado físico, já teria rompido lá no campo, lá na prática. Se você está chegando em um fator de segurança menor do que 1, dentro do seu software ou à mão, né, caso você queira e consiga, quer dizer que não vai ser possível executar essa geometria, essa conformação lá no campo. Não tem significado físico, tá? Significado físico. E aí, o que acontece nessa análise? O fator de segurança é igual a 1, mas tem coisa errada aqui, que é o formato, né? Ou a posição dessa malha de centros. Olha mais um caso. Eu peguei o mesmo talude, as mesmas camadas, tá? Só que agora eu subi um pouco a malha. Concorda? A malha estava nessa posição aqui embaixo. E de repente, como, né, a nossa análise aqui já não estava muito legal, eu mudei a malha de posição. Só que agora o fator de segurança até aumentou para 1,07. Mas você concorda comigo que a caixa de raios agora ela mudou também, né? Ó. Eu mexi na caixa de raios e mexi na malha de centro. Se eu tivesse mexido só na malha de centros, que é essa aqui, ó, teria ficado legal. Então, como observa aqui, ó, a caixa de raios subiu. Observa que a caixa de raios mudou. Ah, Clínio, mas por que mudou? Isso aqui é só um exemplo onde eu alterei tanto malha de centro quanto a caixa de raios, justamente para te mostrar que a caixa de que a malha de centros agora está ok, ó, porque o fator de segurança ele está aqui, ó. É como está tudo vermelho, né? Não ficou legal a visualização, mas está aqui o fator de segurança 1,07. Resolvi o problema da malha de centros, só que eu tenho problema aqui na caixa de raios agora, porque
A superfície de ruptura, observa só, ela está tocando na última linha da caixa de raios. Ó. Ela está tocando aqui. Isso é um contorno da nossa análise. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu descesse essa caixa de raios até aqui para baixo, ó, de forma que a superfície de ruptura não tocasse nessa linha limite, né? Seja de cima ou seja de baixo, aí sim a minha resposta seria ideal. Seria legal por aqui. Será que tem jeito? Será que é difícil fazer isso? Não, não é não. Qual que é a ação necessária? Ó, eu preparei a aula dessa forma aqui. Ó. Você tem um pepino, tem um jeito errado aqui, ó, nessa análise. Qual que seria a ação necessária? Seria você mexer na posição da malha de centros e ou a caixa de raios. Então, o fator de segurança tem que estar de acordo ali com a posição das duas. O jeito certo seria isso aqui, ó. O fator de segurança está aqui, 0,9. Ele não está caindo mais em nenhuma dessas extremidades. Opa, então ok. Ponto positivo aqui. E a minha superfície de ruptura, observa que ela está aqui, ó. Então, ela está tangenciando uma linha aqui que está entre essa externa e essa última aqui externa. Você tem essa linha aqui e tem essa linha aqui, ó. Então a superfície está tangenciando uma entre essas duas. Então ela está dentro dessa condição de contorno aqui e está dentro dessas condições de contorno aqui, que é o posicionamento da malha. Beleza, então esse fator de segurança igual a 0,9 é de fato a sua resposta para esse método aqui de grade e raios, para esse talude que você está modelando dentro do software. E isso aqui é outra conversa, né? Porque se lá no campo você tem essa geometria desse talude, você tem essa disposição das camadas, a espessura das camadas, o mergulho das camadas e o fator de segurança está igual a 0,9, como é que o talude está em pé lá no campo? Já era para ter rompido, né? Há muito tempo. Então isso aqui na verdade não existe. Você só vai encontrar isso dentro do software. Ah, mas o que pode ter acontecido? Tá lá o Rodrigo fazendo uma perícia, fazendo um estudo de um laudo, uma verificação lá, uma avaliação, chegou num fator de segurança desses. E muitas vezes, já aconteceu, né? Acontece, eu sei. Você pega laudos que só tem o fator de segurança, mas não tem nenhuma conclusão. Isso aqui, qual que é a conclusão para isso? Ficou faltando. A conclusão é que deu lenha na hora de fazer a análise.